Vamos lá. Meu nome é Jason, eu sou psicanalista. Se você está assistindo essa aula aqui, eu ainda não sei o título dela, para ser honesto com você, não dei título, mas eu vou falar sobre ansiedade, depressão e aquela sensação de vazio, de não pertencimento. Eu demorei um pouquinho para gravar essa aula, porque eu estava buscando o melhor formato para gravar. Na minha cabeça, eu tinha que comprar um grande quadro, sabe aqueles quadros de papel que você vira assim e você consegue desenhar e gravar pelo computador? Então, eu estava, como dizem na linguagem moderna, procrastinando, né? Procrastinando essa ideia que vinha na minha cabeça há algumas semanas. E aí eu pensei, eu faço tanta consulta aqui da maneira que eu estou falando agora pelo computador. Obviamente eu estou gravando sozinho, não tem outra pessoa aqui, um paciente, seja um homem, uma mulher, enfim, não tem alguém aqui para conversar numa sessão, mas eu vou gravar no próprio computador, pensei. Então, espero que essa aula seja boa, espero que gere valor para você. Como eu falei, eu sou psicanalista e em atendimento, em consultório, através da terapia, através da psicanálise, eu percebi logo de início, quando eu comecei a atender, que eu aprendia muito com todos os meus pacientes. Então é um grande prazer fazer o meu trabalho. Eu aprendo muito com todos, aprendo muito nas sessões. Isso que eu estou trazendo aqui para você agora que está assistindo é uma coisa que eu descobri ao longo do tempo em atendimentos. Então, como eu falei, eu vou falar sobre ansiedade, sobre depressão e sobre aquela sensação de vazio ou a sensação de não pertencer a algo. Às vezes a pessoa se sente um pouco distante. Ela está no trabalho, mas ela sente que não devia estar ali. Ela está no relacionamento, mas ela sente que não devia estar ali. Às vezes relacionamento não só amoroso, às vezes com os pais, com os irmãos. Então, aquela sensação de não pertencer. Então, eu vou falar sobre isso, sobre os 3 pontos que são muito comuns em terapia e explicar para vocês quando uma pessoa vem no meu consultório, quando ela aparece nesse meu consultório online aqui, eu olho para ela, eu ouço ela e na minha cabeça eu já faço um desenho. É uma coisa que antes eu fazia no papel, no caderno de atendimento que eu tenho aqui. Não estão todos aqui, mas eu tenho meus cadernos. Cada paciente tem umas páginas, então tem bastante história aqui nesses cadernos, bastante aprendizado, como eu falei. E, enfim, antes eu fazia o desenho, agora eu já faço meio que mentalmente, mas aqui, para exemplificar, eu vou pegar meu quadro muito caro, né? Que eu paguei, sei lá, $300. Não, estou brincando, paguei pouco nesse quadro, foi baratinho, mas ele é muito útil. Eu não uso em atendimento, eu uso para mim mesmo, coisas pessoais, que eu uso em atendimento, como eu falei, é o caderno. Mas aqui, eu espero que o desenho saia da maneira que eu imagino, então eu vou desenhar e vou mostrar para você que está assistindo, ok? Então, beleza, vamos lá. Um paciente chega no meu consultório e fala: Jason, eu estou. Obviamente tem a apresentação, eu pergunto para a pessoa qual é a idade dela, tudo mais. Se você passar em terapia comigo, você vai ver que a primeira sessão são perguntas simples, é uma conversa. Eu digo que é uma conversa. Mas é uma conversa importante para eu te conhecer, para você também tirar dúvidas comigo, se você tiver alguma dúvida sobre terapia. Muita gente que faz terapia comigo nunca tinha feito terapia, aí descobre através da análise, da psicanálise, algo que leva por bastante tempo. Então, enfim, eu faço perguntas iniciais e a pessoa fala que se sente meio triste ou meio chateada ou com isso ou com aquilo. Geralmente existe como é que eu posso dizer? Um gatilho, algo no relacionamento, uma briga, alguma coisa no trabalho, que faz a pessoa buscar terapia. Geralmente alguma coisa ruim acontece para ela buscar terapia, isso é comum. Beleza, aí ela fala lá que está triste, que se sente ansiosa. Eu vou fazer no caderno, que eu vou mostrar para vocês aqui no quadro agora, mas no caderno da pessoa, antes eu fazia, como eu falei, eu fazia um círculo, um grande círculo. Espero que fique bom, certo? Alguns vão falar que meu círculo não é um círculo, tá meio ruim. Mas ok, tudo bem. Parece um ovo aqui, mas beleza. Aí nesse círculo eu vou lá e faço uma cruz, certo? Vou mostrar para vocês. Faço essa cruz aqui, certo? Acho que aqui fica bom de olhar, né? Que porra é essa, Jason? Vamos lá, desculpa os xingamentos, tá? Às vezes em alguns atendimentos eu xingo também, faz parte. Beleza, eu tenho esse círculo com essa cruz. Aí eu faço assim: escrevo aqui de um lado
saúde física, certo? Então eu escrevo aqui, ó, saúde física. Escrevo do outro lado, trabalho, já vou explicar, ok? Trabalho, eu vou preencher aqui. Escrevo embaixo, relacionamentos, e escrevo do outro lado, hobbies ou interesses ou aspirações. Não sei se você que está aí já jogou The Sims. Eu jogava muito na minha infância. Lá tinha, né? Qual que era a aspiração do seu bonequinho? The Sims ensinando que todo mundo tem uma aspiração diferente. Mas enfim, já vou falar disso. Beleza. Aí eu tenho aqui saúde física, trabalho, relacionamentos, hobbies ou interesses ou aspirações, ok? Beleza. Lembra que eu falei que a pessoa vem no consultório reclamando de ansiedade ou de depressão ou de se sentir triste ou sensação de não pertencimento? Eu vou questionar ela em cima desses 4 campos e eu quero que você faça isso. Se você tem essa aula, você vai aprender pelo menos o básico que eu estou falando aqui para você conseguir identificar o que te deixa mal, certo? Por quê? Muitas vezes a pessoa vem para a terapia achando que é esse campo aqui que tem um problema, relacionamentos, relacionamentos. Ela acha que esse campo tem um problema, mas às vezes é aqui, é o trabalho, sabe? É o trabalho. Ou então são os interesses aqui que não estão sendo correspondidos. Então a tua psique, a tua mente, ela dá um jeito de te deixar desconfortável, de deixar mal, e aí você não consegue identificar com o que você está mal. Quanta gente que já terminou o relacionamento, que era bom, que tinha futuro, que poderia vir a crescer, porque ela estava chateada, a sensação de não pertencer, a ansiedade, daí ela culpou logo o relacionamento, que é padrão do ser humano buscar um culpado, né? Mas olhar para dentro é um trabalho um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Mas se você está assistindo essa aula, você está olhando para dentro. Beleza, Jason, vamos lá. O que quer dizer esses 4 campos? Trabalho. Vamos começar pelo trabalho. Trabalho. Provavelmente, se você está aqui, você tem um trabalho. Você faz algo para pagar boletos, certo? E quem sabe pedir um iFood. E quem sabe pagar, sei lá, o seu carro ou sua moto. Quem sabe levar alguém para jantar, sabe? Comprar roupas. Enfim, cara, trabalho simples, direto e objetivo. Trabalho é o que você faz para você ganhar dinheiro. Ponto, certo? Eu estou virando o quadro para lá, mas enfim, trabalho. É o que você faz para pagar boleto, você faz para pagar o iFood, você faz para pagar suas contas de água, de luz, etc e tal. Beleza, relacionamentos. Não estou falando somente de relacionamento amoroso. Aqui a gente tem os teus pais, mãe e pai, avós, primos, sei lá, vai que você mora com primos. Eu tenho pacientes que eu tinha uma paciente que morava com a família inteira praticamente, e era uma situação de incômodo para ela. Por quê? Porque ela dividia casa com avô, com primo, com tia, com tio, enfim, muita gente na mesma casa. Relacionamento, aí o relacionamento amoroso, namorado, certo? Ou namorada, marido ou esposa, enfim, relacionamento. E aqui também entra amigos, tá? Amigos, amizades que você tem, beleza? Então, simples, relacionamento, teu pai, tua mãe, avós, primos, marido, esposa, e assim vai. Beleza. Hobbies e interesses, o que é isso? Sabe aquilo que você gosta? Às vezes a pessoa vem para terapia, ela não sabe nem o que gosta. É normal também, acontece. A pessoa não tem um interesse assim. Às vezes a pessoa vem para terapia, ela tem interesse em fazer algo que o pai ou a mãe falou para ela, ou às vezes um namorado, às vezes a namorada, às vezes o marido, às vezes a esposa que mandou ela fazer, às vezes ela faz terapia porque alguém mandou. Então ela não tem um interesse assim, ela não sabe nem quem ela é. E o Jung, ele tem uma frase, até compartilhei ontem no meu Instagram. Se você não sabe quem é o Jung, eu vou te mostrar a carinha dele aqui. Peraí, tem um livro aqui do meu lado. É esse camarada aqui, ó, esse velhão aqui, ó.
Gente boa. Beleza? Eita, esse aqui. O Jung, ele tem uma frase, eu vou ler exatamente a frase para não falar besteira aqui. O mundo irá te perguntar quem você é. E se você não souber, ele mesmo te dirá. Dá pra falar só dessa frase aqui? Dá pra falar, sei lá, uns 20 minutos, sabe? Talvez mais. O mundo te pergunta quem você é. E se você não sabe quem você é, você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você quer fazer, o mundo vai te dizer. Então, isso é uma das coisas que funciona muito para hobbies, interesses e aspirações, especialmente trabalho. Quanta gente introvertida trabalha em funções extrovertidas? É uma das coisas que a gente pode falar sobre trabalho também. Eu vou anotar aqui, que eu acho que é importante, tá? Mas a gente já volta a falar sobre trabalho. Extrovertido, introvertido, fazendo funções contrárias. Então, beleza, o hobby ali, vou anotar na minha mão que aí eu não esqueço, tá, ok? Às vezes no atendimento eu faço isso. Extrovertido e introvertido, vou falar sobre isso. Que inclusive é uma definição do próprio Jung também, ok? Se você fala o termo introvertido ou extrovertido e você entende o que é uma pessoa extrovertida, tem dedo do Jung nisso, bastante. Beleza, teus hobbies e interesses são aquilo que você gosta, aquilo que você tem, cara, como diz a palavra, interesse em fazer, certo? Eu tenho interesse, eu gosto de ler. Ler o quê? Psicanálise, psicologia. Estou gostando de estudar finanças agora, é um interesse meu. O interesse ele vai mudando ao longo do tempo. Você vai perseguindo ele e ele vai mudando, é natural. Você sempre vai... Ele não é o mesmo. Se você tem o mesmo interesse, sei lá, você tem 30 anos e você tem interesse ainda de jogar o joguinho que você jogava quando tinha 12 anos e sua mãe levava Nescau com bolacha para você, pode ser que tenha alguma coisa errada no teu amadurecimento. Não vou dizer que tem, mas pode ser que tem, ok? Então o interesse ele muda, o interesse ao longo do tempo ele muda. Enfim, eu gosto de estudar psicanálise, psicologia. Eu gosto de estudar, ultimamente, né? Pode ser que isso mude, livros de finanças. Eu acho legal, de investimentos e tal. Tô lendo um, inclusive, muito bom. Enfim, não vem ao caso aqui, mas muito bom. Eu também gosto da filosofia. E para não parecer o sabichão aqui, que eu não sou o sabichão, cara, qual que é o meu interesse? Às vezes eu boto vídeo do Casimiro, não sei se você sabe quem é, no YouTube. O Casimiro. Aquele observações diárias e tal. Eu fico vendo às vezes vídeo idiota, vídeo de gente caindo de, sei lá, não sei te dar um exemplo, mas sabe aqueles vídeos que são engraçados no YouTube? Alguém vai estacionar o carro, aí não sabe estacionar, aí, enfim, vídeo de cachorro fazendo idiotice. Essas coisas assim, às vezes eu boto lá. Você escrever no YouTube fail no inglês, de fail, de falhar, Wiki, tem um canal lá que eu acho muito legal. É um canal que mostra vários vídeos engraçados. Então às vezes eu gosto, é meu interesse também. Eu antes tinha muito interesse por futebol, agora eu não tenho. Então, enfim, a aba interesses aqui, o campo interesses, ele é um campo que ele é muito muito vasto, né? Então eu escrevi aqui coisas, opa, tô sendo enganado aqui. Gosta, coisas que você tem interesse. Eu falei Casimiro, leitura, etc. Às vezes você gosta de jogar futebol. Teus interesses são as coisas que você tem interesse. Ponto. E saúde física, você que está assistindo a aula se surpreenderia com a quantidade de pessoas que aparecem no consultório reclamando de cansaço extremo, de, sei lá, de sensação de estar estafado, né? Acho que fala estafa, se eu não me engano. E às vezes a pessoa, sei lá, só tá com uns exames, nunca fez um exame de sangue, não sabe nem como é que tá níveis de vitamina D, sabe? E eu, como psicanalista, a primeira coisa que eu tenho que ser é humilde e não achar que a psicanálise vai explicar tudo. Ah, não, você se sente vazio porque às vezes teu relacionamento com teu pai não é bom. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que você não tenha uma relação boa com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, ou às vezes você tenha passado por algum abuso, pode acontecer, e você se sente deslocado do mundo. Mas, às vezes pode ser que você nunca fez um exame de sangue. Eu tenho uma paciente, tem dois na verdade, que eu falei, olha, vai no tal do endocrinologista e faz um exame de sangue, vê como é que estão os seus níveis de vitamina, porque não é normal a pessoa estar sempre cansada, sempre querendo dormir muito. Às vezes, cara, a tua saúde física, eu não tenho, como é que eu posso dizer, autoridade nesse campo, mas eu sei o básico. Às vezes tua saúde física te deixa preguiçoso, letárgico. Às vezes você está acima do peso, como eu estou aqui. Eu
Não é porque eu estou dando aula que eu sou perfeito, eu tenho as 4 campos muito bem evoluídos e eu não tenho sensações ruins. Não, eu tenho também, eu sou um ser humano, todo ser humano tem. Eu sei que o meu principal campo a evoluir hoje é a saúde física. É a alimentação, é respeitar a tal da janela alimentar, comer na hora, comer comida, treinar. Então eu tenho essa consciência hoje. O Jung também tem uma frase que ele fala que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a tua vida e você chamará isso de destino. Isso é uma puta frase também. Desculpa o xingamento, espero que você esteja no fone de ouvido em caso de crianças perto. Por quê? Por que é uma P frase? Porque às vezes você tá, vou dar um exemplo simples, você tá inconsciente que os teus níveis de vitamina estão 3 anos uma merda lá no chão. E aí você acha que é alguma coisa errada no teu relacionamento. Como eu falei, às vezes pode ser, mas às vezes a tua situação de saúde piora a situação do relacionamento, entendeu? Piora a tua percepção de que, nossa, eu acho que esse relacionamento não é pra mim porque eu não tô feliz. E às vezes, sei lá, a tua percepção de felicidade tá alterada porque você não pega sol há 3 anos. Porque você não treina, porque você só come porcaria, sabe? Às vezes você tem muita oscilação de humor. E aí se você for parar pra ver a oscilação de humor, você fica ansioso e feliz quando tá perto de pedir o iFood no final do dia, sabe? Porque vai chegar aquele pastel, aqueles 2 pastéis, aquela Coca-Cola que te deixam feliz, aí você come e você... O prazer, ele vem antes, na verdade, né? Aquela sensação de prazer já vem antes. Chegou, comeu, aí no outro dia de manhã se sente mal. Por quê? Às vezes é saúde física. Então, uma das coisas que às vezes eu falo para um paciente fazer, não é obrigatório, mas vá no endócrino, veja teus exames, sabe? Você está acima do peso? Hoje em dia, politicamente correto impede a gente falar, mas eu sou um cara que estou na obesidade, se eu não me engano, grau 2, cara. Grau 2. Grau 2. Eu sou um obeso. Eu tenho 100 quilos, eu deveria ter 85 pela minha altura. Sabe? Ah, não, mas meus ossos são pesados. Aí você começa a contar aquelas histórias, né? Ah, não, mas a minha genética não permite que eu emagreça. Não, no meu caso é só preguiça mesmo, tá? Preguiça de treinar, preguiça de fazer a dieta, mas agora eu tô fazendo, né? Enfim, voltando, é um desafio pra mim. Mas enfim, às vezes a tua saúde física ela tá top, você é perfeito ali, treina 10 anos e se sente mal. E aí? E aí que a gente vai olhar pros outros campos, certo? Os outros campos. Então, só para recapitular, temos saúde física, temos trabalho que você faz para ganhar dinheiro, temos relacionamentos, temos hobbies e interesses, ok? Aspirações. Vamos lá, eu vou tentar mostrar menos o quadro aqui, que eu acho que você já gravou, qualquer coisa eu boto na tela aí, eu tento editar e de alguma forma, eu não sei editar vídeo, mas eu me viro. Tento colocar, caso fique ruim. Eu falei para vocês, até anotei na mão, para você que está assistindo aí, do indivíduo que trabalha em função extrovertida e ele é um introvertido. E às vezes ele trabalha e se sente mal. E ele não sabe por quê. Eu tive uma paciente que eu atendi que ela era a introvertida. E não tem nada errado ser introvertido, tá, pessoal? Às vezes você é um introvertido, você é fechado para o mundo, no sentido de mundo exterior, né? Mas você tem os teus pensamentos, tem os teus interesses ali, mas você é uma pessoa reservada. Não confunda introversão com timidez. Introversão é diferente de timidez. Eu sou introvertido, eu não sou extrovertido. Ah, não, mas você está falando. Você está gravando uma aula. Isso não significa que eu seja extrovertido. O introvertido, ele sabe falar, ele não é mudo. O tímido, ele tem dificuldade de falar, de expor ideias. Às vezes ele acha que vão julgar o que ele está falando. E o introvertido, ele só prefere ouvir do que falar. Ele não quer ser o centro das atenções ali naquela rodinha, num restaurante com 3 ou 4 amigos. Ele quer ouvir, mas ele está ali ouvindo, prestando atenção na conversa. Então, enfim, vamos falar de trabalho, dinheiro, o que você faz para ganhar dinheiro. Se você pensar nisso, você pegar um papel aí, se você puder pegar um papel e escrever, todo mundo não, Jason, ok, mas pelo menos 80% das pessoas, ao ouvirem introvertido, extrovertido, ela já se classifica, ah, eu sou extrovertido, ah, eu sou introvertido, sabe? Inclusive, uma das dificuldades do extrovertido para fora, é inclusive se concentrar, ver aulas, ouvir aulas, porque ele não pode falar, o extrovertido, se você quiser falar aí comigo, eu não estou te ouvindo agora, entendeu? Quando você está conversando com o extrovertido, ele vai falar mais do que você, então o extrovertido tem essa dificuldade, de quê? De calar a boca, é uma dificuldade do extrovertido, não é porque a pessoa é extrovertida que ela é saudável, não é porque a pessoa é introvertida que ela é saudável ou não saudável,
Porque não, você ser fechado no seu mundo, isso tá errado. Você tem que conversar, você tem que fazer amigos, você tem que... Não, você não tem que. Você tem que entender quem que você é. Mas a gente está falando de trabalho. O introvertido, introversão, significa que o meu mundo, ele é carregado quando eu olho para dentro. Como assim? Eu preciso... Agora eu estou aqui no papelzinho. Eu preciso... O introvertido, ele precisa olhar para dentro. Ele precisa do tempo dele com ele. Fazendo o quê? O que ele quiser fazer. Entendeu? Eu tenho um paciente que às vezes discute com a esposa porque, cara, ele não quer sair sábado, ele quer ficar em casa jogando videogame. Ah, então ele é infantilizado porque joga videogame. Não tem nada a ver. Ele gosta de jogar, ele tem controle ali, ele joga 40 minutos, desliga e vai fazer outra coisa. Entendeu? Qual que é a dificuldade desse introvertido, de alguns casos assim? Equilibrar, saber que a esposa é uma pessoa do contrário, geralmente o introvertido casa com a extrovertida, ou o extrovertido casa com a introvertida, uma coisa curiosa do ser humano, né? A gente busca mais ou menos o que falta na gente, mas isso não vem ao caso agora. Enfim, o introvertido ele precisa olhar para dentro e ele precisa de tempo com ele. Para quê? Geralmente quem é introvertido, quem olha mais para dentro, ele já sabe, olha eu e meu quadrinho de novo aqui, o que ele gosta de fazer aqui, ó. Ele sabe quais os interesses dele. Às vezes ele só falta um ou outro direcionamento, mas ele sabe qual que é o interesse dele. Geralmente quando eu vejo, já pulando para o extrovertido, a pessoa que não sabe o que ela tem interesse, aqui, perdão, eita, ela não sabe o que ela tem interesse, ela geralmente é extrovertida. Ou seja, ela precisa tanto sair, precisa tanto conversar e falar com outro, e falar, e sair, movimento e festa. Não estou falando de balada, às vezes sim, às vezes não. Mas enfim, barzinho com os amigos, segunda tem isso, terça tem aquilo, quarta tem aquilo. Que ela parece que tem pavor de ficar sozinha. Pavor de ficar sozinha. Beleza? Eu estou estendendo o ponto aqui, era para falar de trabalho, mas estou falando de introvertido e extrovertido, que eu acho importante. Citar algumas características para que talvez você que não sabe quem você é, você saiba. E aí você veja o seu trabalho, você é um trabalho para introvertidos ou extrovertidos. Ok? Então por isso que eu estou me estendendo um pouquinho mais. Já o introvertido, ele tem pavor de estar no meio de 20 pessoas e ele tem que falar. Geralmente a dificuldade, eu tenho uma paciente que começou terapia faz um tempo já, que ela tinha uma grande dificuldade de expor ideias, de apresentações em faculdade e tal. E aí com a terapia a gente resolveu, não vou dizer tudo, mas resolveu um pouco disso. Ela já sabe lidar com esse desconforto. Antes ela ficava muito nervosa, muito ansiosa, sabe? Beleza. Então, eu olho para dentro, eu sou introvertido, certo? E eu tenho dificuldade de expor ideias, mas eu tenho as minhas ideias. Esse é o introvertido. Tem as próprias ideias. Certo? Agora vamos falar um pouquinho do extrovertido. Como eu falei, o extrovertido geralmente ele parece ter pavor de ficar sozinho. Geralmente ele precisa sair de casa, sair do casulo, conversar para ter uma recarregar energia, vamos assim dizer. Ele precisa sair, ele precisa ir para o mundo, ele precisa expor ideias, ele precisa falar o que ele está pensando e tal, e conversar com pessoas para ele carregar. E aí, beleza. Já temos essas definições, não sei se você entenderá a minha letra aqui. O introvertido, ele precisa olhar para dentro, ele precisa de tempo dele, tempo com ele. Ele tem as próprias ideias. E o extrovertido, ele parece ter pavor de ficar sozinho, precisa sair. Ok. Vamos colocar um elogio para cada um. O extrovertido, ele tem facilidade de fazer amigos, de conhecer pessoas, de expor ideias, como eu falei. Então ele tem mais facilidade de fazer apresentações em grupo. Parece que ele quer ser o centro das atenções, mas é porque ele só é um extrovertido. Ele é para fora, entendeu? Isso é uma qualidade. Qual que é a qualidade do introvertido? Ele tem mais facilidade de saber quem ele é. Isso não significa que ele já nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo, como diriam meus avós, minha mãe, enfim. Porém, agora vamos falar um defeito. O introvertido, qual que é o defeito do introvertido? Às vezes ele se prende muito no mundinho dele. E aí, se essa pessoa, se esse cara, se essa menina está num relacionamento, você sabe que se você está num casamento, você não pode. O seu casamento, isso não é só o seu mundo, correto? Tem o seu mundo e o mundo da sua esposa ou do seu marido. Então,
O introvertido ele tem dificuldade de ir para o outro mundo. Já o extrovertido, ele tem dificuldade de ir para o mundo dele. É muito curioso isso, muito curioso. Vou fazer um pause aqui rapidamente, pegar uma água. Beleza, continuando aqui. Parei para pegar minha água rapidinho. Estava falando há 20 minutos praticamente aí sem tomar água. Já estava com vontade de ficar tossindo já. Enfim, eu estava falando de introvertido e extrovertido. Vamos lá, vamos falar de trabalho. O que isso significa? O que isso tem a ver? Eu sei que eu sou introvertido, já me ajudou a reconhecer. Talvez eu tenha uma ou outra dúvida. E sim, antes que você pense, não existe só eu sou introvertido ou eu sou extrovertido. Existe isso aqui, ó. O que é isso? De um lado a gente tem a introversão, de outro lado a gente tem a extroversão. Então, às vezes você está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, sei lá, tanto faz. É raro a pessoa estar num polo. Eu conheço pessoas que são extremamente extrovertidas e não tem nada de introvertidos. E eu não sei se eu conheço alguém que é extremamente introvertido. Eu acho que não. Extremamente não. Eu conheço introvertidos, mas extremamente não. Trabalhando com pacientes, enfim, no dia a dia eu consigo identificar se a pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida. Mas, vamos lá. O que isso tem a ver, Jair? Vamos lá. Fala de trabalho, então. Como é que você, que é introvertido, trabalha atendendo o público 9 horas por dia, 8 horas por dia, 7 horas por dia e acha que não vai se sentir cansado depois das vezes da primeira hora de trabalho? Como que você que é introvertido acha que é uma boa ideia atender pessoas? É óbvio que você tem que saber comunicar com pessoas, mas às vezes existem trabalhos melhores para você. E às vezes a pessoa ela vem para a terapia com a sensação de estafa, né, de cansaço. Agora eu não sei se é estafa ou que se fala, mas enfim, de cansaço extremo. E às vezes é só, cara, domingo à noite bateu nela uma sensação de desânimo porque ela vai trabalhar com aquilo que ela não gosta. Sabe? E às vezes ela buscar um trabalho para introvertido, que tem vários, eu poderia citar alguns exemplos aqui. Vamos citar trabalhos. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Você pensa aí, eu penso aqui, ok? Trabalho para extrovertido. Não precisa nem pensar muito, né? Vendas. Atendimento ao público, call center, pessoas que gostam de falar, que elas têm que tomar 3 litros de água por dia só pela quantidade de palavras que ela fala, sabe? Sei lá, eu penso em venda, atendimento ao público, falar com os outros em si, falar com os outros. E o meu trabalho necessita que eu fale com os outros, com outros. Beleza? Beleza, extrovertido. Introvertido. Pô, Jais, mas é difícil você ter um trabalho que você não fale com ninguém. Eu sei. Não tô falando pra você ter um trabalho mudo. Mas tem trabalhos que você fala menos. Exemplo. Programador. Aquele cara de fone de ouvido na cafeteria provavelmente é um programador que não quer falar com ninguém. Sabe? Ele só quer ali. A dificuldade, esses dias eu vi um meme no Instagram. Às vezes meme tem muita verdade, né? Que a dificuldade do programador não é as qualidades técnicas, é a entrevista. Por quê? Porque ele tem dificuldade de falar. Dificuldade de expressar o que ele sabe, mas ele sabe muito, geralmente, né? Porque ele sempre perseguiu os próprios interesses, como eu falei, o introvertido ele tem essa facilidade. Programação, sei lá, eu falei isso para uma paciente minha que era introvertida, que eu brinquei com ela que ela deveria trabalhar na recepção de uma livraria. Por quê? Biblioteca, não é livraria, recepção de biblioteca. Por quê? Biblioteca é onde você faz o quê? Shhh. Certo? Shhh. Você quer qual livro? E você fala baixinho com a pessoa. Você dá pra ela, ó, você tem que devolver em tantos dias e tal. Mas você fala o mínimo. Recepção de biblioteca, eu falei pra ela. Eu acho que ela nunca vai esquecer dessa definição. Nesse caso, era uma paciente bastante introvertida, trabalhando todo dia em atendimento ao público. Em atendimento ao público hostil. Atendimento ao público que ia cobrar coisas de seguro, de hospital, essas coisas assim. Então, obviamente, ela estava se sentindo extremamente cansada. Ok? Temos aqui 30 minutos já, daria para falar um pouquinho mais disso, mas em resumo, trabalho. Se você só souber quem você é, introvertido ou extrovertido, saber qual que é o teu trabalho, às vezes você consegue, não estou falando para você chutar o balde, pedir demissão hoje ou amanhã, mas às vezes você consegue se programar para trabalhar naquilo que você
não é aquilo que você gosta, mas é aquilo que é mais simples para você, mais fácil. Para mim é mais fácil eu ficar quieto. Ah, então por que você é terapeuta? Porque você fala com pessoas. Porque quando eu falo com a pessoa, eu não falo com ela, não se cria na hora uma teoria psicanalítica. A teoria ela precisa ser estudada, eu em silêncio, quieto, calado, com a boca fechada. Assim como eu estudei durante a minha formação e preciso estudar até hoje. Então eu tô quieto ali, eu tô aprendendo. Para mim também, geralmente o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, enfim, ele começou a busca dele, esse é um outro assunto, mas é importante dizer também, porque ele tinha alguns problemas. Ele não começou porque, nossa, eu quero ser terapeuta. Geralmente. Geralmente. Então a pessoa viu, pô, começou a estudar psicologia e tal, isso tem solução, isso aqui tem solução, ah, por isso que eu me sinto assim e tal, tal, tal. Aí ela se torna terapeuta, mas eu sou um introvertido, então eu não trabalho atendendo ao público. O pior trabalho para mim seria bater em porta para vender coisas, sabe? E eu já fui vendedor. Dos meus 13 anos aos 20 bolinhas, hoje eu tenho 31. Enquanto eu gravo essa aula aqui, vou fazer 32 em breve. Eu trabalhava com vendas e para mim, quando estava chegando um cliente, eu vendia frango assado. Naquelas máquinas de televisão de cachorro, sabe? Eu vendia frango assado. Quando chegava um cliente, eu cutucava meu irmão e falava, ó, tá chegando um cliente aí. Aí eu nunca esqueço das palavras encorajadoras e filosóficas do meu irmão. Tá me chamando por quê, porra? Atende você. E é isso. E eu fui perdendo minha vergonha atendendo, conversando. Mas eu tinha vergonha também. Eu sou introvertido, eu tenho esse conhecimento. Se fosse para me classificar nessa grande escala aqui no meu post-it, aqui sendo o meio, correto? Que é o meio, eu me colocaria aqui, mais ou menos. Mais ou menos. E sim, não é fixo. Às vezes você vai desenvolvendo e vai se tornando mais extrovertido com o tempo. Mas geralmente, se você está de um lado do campo, né? Se você imaginar um campo de futebol, você está do lado dos introvertidos e outras pessoas dos extrovertidos. Geralmente você não passa a linha, mas você chega mais perto dela. Beleza, vamos falar do tema que faz a maioria das pessoas buscarem terapia. Aqui, ó. Relacionamentos. Relacionamentos. Eu tô falando aqui para baixo porque meu microfone tá embaixo, ok? Meu microfoninho aqui para que você me escute melhor. Relacionamentos com pai, com mãe, com avós, com primos, com namorado, com namorada, com marido, enfim, amigos, relacionamentos no trabalho. Às vezes você está num trabalho que ninguém gosta de você. Pode ser também. Então faz parte do relacionamento. Quando a pessoa busca terapia, geralmente envolve relacionamento amoroso. Mas você está na aula de um psicanalista. Não sei se você sabe, mas o psicanalista ele gosta muito de olhar para a infância. E quando a gente fala de infância, é impossível não falar dos pais, sabe? Uma das perguntas que eu faço em terapia, aí eu vou dar o segredo da minha terapia aqui, de às vezes se você for fazer uma sessão comigo, você já vai saber. Mas enfim, eu faço uma brincadeira de palavras. A pessoa, eu anoto algumas palavras para saber o que ela pensa e tal. E aí a brincadeira é, você me fala a primeira palavra que você pensa quando eu falar uma palavra, ok? Só que tem uma regra. Aí eu falo pra pessoa, se eu falar caneta, você não me fala caneta, você me fala outra palavra. Você não pode eu falar caneta, você fala caneta, entendeu? Mas aí se eu falo caneta, a pessoa fala preta, preto, azul, vermelho. Geralmente fala algo relacionado a isso. E aí uma das palavras que eu coloco lá, não vou te falar todas, porque senão pode ser que eu estrague a surpresa, caso você faça ter sessão comigo. Cara, pai e mãe. Pai, o que você fala? Mãe, o que você fala? Ali às vezes a pessoa já revela que ela tem um problema. Às vezes a pessoa fala pai, ausência. A pessoa responde. Ou às vezes responde ódio. Às vezes responde dor. Às vezes responde indiferença. Ou às vezes ela responde. Às vezes ela responde exatamente isso aqui, ó. 3, 2, 1. Não sei o que te falar. Ela responde isso. É uma resposta também. Aí, às vezes ela responde amor. Às vezes responde proteção. Mas assim, com a minha experiência, geralmente é raro. Infelizmente é raro a pessoa responder algo positivo com relação ao pai. Infelizmente. Hoje em dia, mesmo pais presentes em casa às vezes estão ausentes. E é uma das coisas que causa muito problema. Uma das coisas que eu falo às vezes em sessão é que pai é céu
Estrela, aprendi isso estudando filosofia. Faz muito sentido. Pai é céu, mãe é terra. Como assim? Pai, céu, estrela, te guia, te dá a direção, né? Antes do GPS, antes de Waze, as pessoas se guiavam, sei lá, por bússolas. Antes da bússola, se guiavam pelas estrelas, certo? E aí a pergunta que a pessoa me faz é, tá, e quando o meu céu ele não tem estrelas e ele é nublado? Aí que a gente tem um grande problema. E esse campo de relacionamentos ali tem um problema nisso. Às vezes a pessoa tem uma visão deturpada do que é a figura de um pai, de um homem, e ela busca relacionamentos parecidos. Ah, não, mas eu não queria relacionamento parecido. É, mas o teu inconsciente quer. Então o que a gente trabalha na terapia? A gente fala com o teu inconsciente ao longo do tempo, certo? Por isso que a psicanálise surgiu, inclusive. Surgiu através do Freud, lá no ano de 1890 e bolinhas, 99, se eu não me engano, onde ele escreveu Interpretação dos Sonhos. Que sonho é uma das maneiras de interpretar inconsciente. Tem outras também. Enfim. E aí eu falo de mãe também. Mãe, tal. Eu vou fazendo uma brincadeira de várias palavras e ali eu sei quais áreas trabalhar com o meu paciente. Você vai ter... Às vezes a pessoa tem um problema muito grande no trabalho e ela me fala. Às vezes ela não tem sonhos, às vezes ela tem um problema... Enfim, não vou me estender nesse assunto, que isso não tem muito a ver com a aula, mas é algo que faz sentido. Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que falar de pai e mãe, certo? Dizem, né, que o menino busca a mãe na vida adulta, certo? E a menina busca o pai. Agora você me responde, o que acontece se você teve um pai ruim, se você é uma menina? Se você é uma mulher de 30 anos, de 25 anos, um pai que te batia, pai que bebia ou pai ausente? Eu ainda não tenho essa resposta, mas eu não sei o que é pior na cabeça de uma pessoa. Um pai ausente, que você não sabe quem é, nunca viu, ou um pai ruim. Eu não sei o que é pior. Você pode dizer, é melhor você não ter o pai presente do que um pai ruim, um alcoólatra que bate na criança, que é agressivo com a mãe. É melhor você que o pai não tenha em cena. Será mesmo? Não é que eu tô falando que o pai ruim é bom, tá? Eu tô falando que ruim é ruim, mas eu não sei qual dos dois é pior. Eu ainda não tenho essa resposta. Porque eu vejo que às vezes a falta de um pai, a falta de uma referência é pior do que você ter uma referência ruim. Eu fiz uma brincadeira uma vez com um paciente, eu falei assim, ter um pai ruim é tipo você entrar numa rua, entrar foi boa, né, Jair? Uma expressão muito boa. Mas enfim, você vai entrar numa rua e tá lá uma placa, sentido proibido. O que você sabe dessa rua? Você sabe, cara, você não sabe, você não conhece porque você não pode ir. A não ser que você desça do carro e vá a pé, né? Ok. Mas você tá de carro, ok? Nessa metáfora. Sentido proibido, você não pode ir, você não vai saber o que tem nessa rua. Mas você sabe que você não pode ir pra essa rua. Então, às vezes, o pai ruim pra você é isso. Eu quero tudo, menos alguém parecido com meu pai. Isso é ruim também. Você não saber pra onde ir. E o pai bom, geralmente, ele consegue te guiar, ele consegue proteger você. Mas, enfim, como eu falei, é raro. Mas também tem as mamães. As mamães que são ruins. Certo? Isso é pra menino, pra menina. E aí, às vezes, você teve uma mãe ruim, ou você ainda tem essa mãe ruim, e você é uma mulher, teve uma mãe, sei lá, narcisista, uma palavra que hoje em dia até tem música sobre isso, né? Narcisista e tal. E aí você já começa a namorar um cara, vou dar um exemplo aqui, tá? E você já odeia sua sogra. Por quê? Porque no teu inconsciente está escrito, toda mãe é ruim. E às vezes a mãe dele é chata mesmo, ela tem algumas coisas que é chata, mas ela ama ele e ela é uma pessoa boa. Só que por ela ser chata, você já pensa, não, se minha mãe é ruim, toda mãe é ruim. Teu inconsciente pensa isso, teu inconsciente ele é egoísta, ele acha que o mundo gira ao teu redor. Então, se teu pai é ruim, tua mãe é ruim, a maioria dos pais e das mães, ou se não todos, são ruins. Aí você já começa odiando sua sogra. E você não sabe por quê. Mas a verdade é que você tem uma mãe ruim. Isso serve para pai também, às vezes. Enfim, você não gosta do seu sogro, você... Tem algumas histórias que eu não posso falar aqui na aula, mas enfim, coisas que a gente escuta em consultório. Fica aqui o suspense. Mas vamos lá. Relacionamentos. Por que seu casamento está ruim? Por que seu namoro está ruim com um homem, com uma mulher, enfim? Você sabe por quê? Então, esse é um dos campos que a gente trabalha muito em terapia. Geralmente a resposta do porquê é sempre a culpa é do outro, nunca é da gente, né? Ah, meu casamento tá ruim porque ela isso. Ah, porque ela isso. Ou ele fez isso, ou deixou de fazer isso.
sabe? Então, essa análise do próprio relacionamento é uma coisa que, obviamente, não conseguimos desenvolver nessa aula aqui a fundo, porque eu não consigo olhar para o teu relacionamento e te ajudar, certo? Por que a terapia envolve a visão de fora? Porque tem que existir alguém de fora que não te conheça, que não é teu amigo, o terapeuta não é seu amigo, ok? Para te questionar coisas que você não tem coragem de questionar. Exemplo, por que teu casamento está ruim? Qual que é a tua responsabilidade nisso? O que você deixou de fazer? Desde quando ele vem piorando? Quando ele era bom? Por que ele era bom? Por que agora não é bom? São questões que, se você quisesse fazer no papel com sinceridade, para que só você veja, pode ser que te ajude de alguma forma. Então, enfim, lembra que eu falei que essa aula era sobre ansiedade, depressão e sensação de vazio? Esse é o campo relacionamentos. Tem muito mais a falar, mas eu não posso me estender tanto nele aqui. Até porque eu preciso saber da pessoa. Quanto tempo você é casado, se é casado. Você namora. Eu já tive pacientes que namoravam sempre meninas que traíam ele. Por quê? Através da análise a gente vai descobrindo, entendeu? Por que você só pega as meninas? Pega no sentido de, enfim, você não pegar de pegar, ok? Mas de... Tem lá 3 pessoas interessadas em você, 3 meninas. Por que uma delas te chama atenção? Sabe? E por que sempre ela te trai? Por que parece que você está sempre no mesmo ciclo? O ciclo para psicanálise, quando você repete um ciclo, inclusive, em relacionamentos, é que tem algo para aprender ali que você não aprendeu ainda. Por isso que você repetiu. Por isso que você está repetindo um ciclo. Certo? E às vezes você repete ele a vida inteira e não olha para ele. Não vê o que ele tem para te ensinar, o que a dor tem para te ensinar. Todo mundo quer evitar a dor, ninguém quer aprender com ela. Os poucos que querem aprender com ela estão fazendo terapia. Estão olhando para a dor. E eles vendo o que tem lá, o que tem nessa dor que eu quero evitar, ok, eu não quero mais sentir dor, mas eu quero saber o que ela tem pra mim. E às vezes o teu relacionamento é só dor, é dor, é dor, é dor, é dor, troca a pessoa e é sempre dor, 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 dor. Por quê? Fica o questionamento. Beleza, saúde física, antes de eu falar de interesses aqui, no meu quadrinho aqui, que eu não consigo nem encaixar ele direito, vou voltar um pouquinho em saúde física. Como eu falei ali, às vezes a pessoa ela tá com todos os campos bem, é raro, mas trabalho tá bem, ela trabalha no que ela gosta. Ela tá num relacionamento bom, que ela vê futuro. Ela tem os interesses dela ali, que ela tem espaço, tem tempo dela pra investir nisso. Mas ela tá com a saúde ruim. E aí a percepção de mundo dela é alterada. É como se você usasse um óculos que não é suficiente pra você. Então você não enxerga. Por que eu não enxergo? Vou contar uma história breve aqui. Eu comecei a ler muito tarde na minha vida. Na escola eu tinha que ler, mas sei lá, eu copiava. Copiava dos amiguinhos, entendeu? Eu quase não ia na aula e tal, mas eu comecei a ler muito tarde, porque eu tinha dificuldade de concentração. Por que eu tinha dificuldade de concentração? Por isso que as perguntas são importantes. Por que eu tinha? Porque eu era preguiçoso. Era a resposta da minha mãe. Ele era preguiçoso. Acho que é na Bíblia que está que os filhos pagarão pelos pecados de seus pais por 3 ou 4 gerações, não é isso? Eu fui fazer meu primeiro exame de óculos, enfim, na ótica, uma vez que eu estava na casa da minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, e eles colocaram lá naqueles canais que você sabe do que eu tô falando, filmes piratas e tal, sabe? Pra ver um filmezão lá, que tinha acabado de sair no cinema. E era legendado. E a legenda, ela tava pequena. Aí eu falei, porra, vocês vão ver o filme assim, pô, não dá pra ler? Aí as duas olharam pra mim, a minha cunhada e a minha namorada. Você não consegue ler? Eu falei, não. Vocês conseguem ler? E eu achando que, sei lá, minha visão era perfeita. Eu nunca tinha pensado que eu tinha que usar óculos, entendeu? Isso com 22 ou 21, não lembro exatamente. E aí a minha cunhada, experimenta meu óculos. Parece que foi aquele momento de, nossa, tô enxergando em HD, entendeu? Quando você pega o vídeo do YouTube em 360p e coloca em 1080, em 4K, caralho. Era até o grau que eu tinha que usar, era 1 grau e 1 grauzinho, sei lá, na época. E aí, beleza, naquela semana, enfim, naquele filme consegui... Eles trocaram de filme, ou enfim, aumentaram, eu não lembro exatamente, isso não veio ao ponto. Acho que aumentaram o tamanho da legenda, sei lá, pra eu conseguir ler. Até porque o óculos não era meu, não era dela. Mas aí naquela semana eu fui fazer exame, primeira vez. Eu já ganhava meu dinheiro, eu mesmo paguei, etc, etc. Sabe aquela preguiça de estudar? Então, é porque eu não conseguia enxergar direito, eu não conseguia ler direito. E o primeiro exame que eu fiz foi com 20 e tantos anos.
E é isso. Aí eu comecei a ler, comecei a gostar. Nossa, é legal ler um livro, né? Você compra um livrinho ali de 20, 30 reais. Ele te dá uma ideia legal. Parece que você está conversando com uma pessoa diferente, um autor. Enfim, a facilidade do introvertido, né? De você se fechar no seu mundo, ler um livro ali, pegar 3 ou 4 coisinhas de um livro de 40 reais e ele já valeu o investimento. Óculos. Óculos é saúde física. Será que a tua dificuldade de concentração às vezes não é falta de um óculos decente para você? Você já fez um exame para saber? Ou, como eu falei antes, será que é vitamina? Será que teu nível de vitamina tá bom? Você já fez o exame? Você sabe se seu sangue é vermelho? Ah, sim, porque eu já sangrei. Certo? Eu também, todo mundo já sangrou, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Mas você sabe o nível de vitaminas? É uma piada sem graça aqui, só pra descontrair. Mas você sabe se o teu nível de vitamina tá bom? Ah, não vou gastar dinheiro com isso. Mas é a tua saúde, entendeu? Às vezes você se sente mal, mesmo tendo trabalho, relacionamentos, hobbies e interesses bem, mas você se sente mal e você não sabe por quê. Sensação de cansaço, enfim. Às vezes é a tua saúde física. Vamos ser sinceros, você tá acima do peso? Ou você acha que isso aí esse negócio de ser magro e tal significa que a sociedade quer te impor um padrão? Sabe? Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo nisso? Você só tá vendo essa aula aqui, eu vou perguntar de novo. Você acredita mesmo nisso? Se você tivesse que correr 500 metros agora, com um bebê no colo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, porque sei lá, o Uber não chega, você não tem carro, não tem táxi, ninguém tá na porra da rua, são 5 da manhã, você tem que correr com o bebê no colo, pro centro de saúde ou pro posto de saúde, né? Eu tô em Portugal, então eu falei centro de saúde. Pro posto de saúde ou pra um ponto de táxi, você consegue correr? Segurando 20 quilos no seu ombro, com o bebê ali passando mal, você consegue correr? Sabe? Então, você se fazer essas perguntas são importantes. Não vou nem falar aqui de você se defender de um assaltante, que a vida eu não acho que é um filme de Kung Fu, ok? Mas as coisas básicas, você precisa correr para ir no mercado que está fechando. Uma coisinha simples, fecha 10 da noite, fecha 9 da noite, você está tendo que correr ali para comprar, sei lá, um pacote de biscoito. Você consegue chegar lá para comprar um pacote de biscoito? Dependendo da sua forma física, eu torço que não, mas você entendeu a pergunta. Então, saúde física é uma das coisas que a gente também tem que analisar num paciente. A gente tem que olhar, você tem que olhar para a sua saúde. Não estou falando aqui estética, ok? Apesar que estética, geralmente um corpo saudável é um corpo mais bonito. Não estou falando do cara que toma hormônio, da pessoa que é bombada, que, nossa, tem quadradinho na barriga. Não, mas você sabe. Você sabe, você não é burro ou burra, você sabe. Você olha um corpo saudável, você sabe como é que ele é. E às vezes você olha para o seu, você sabe que não está saudável. Então, inclusive, o acúmulo de gordura é um sinal de não saúde. E você sabe disso. É aquelas coisas que a gente nasce sabendo, assim, tipo, isso aí realmente a gente nasce sabendo. Andar pra frente, sabe? Andar é pra frente. Um corpo daquele cara do filme, por exemplo, a Baleias, não precisa chegar tanto, não sei se você já viu esse filme, mas aquilo lá é uma pessoa que não tá saudável. E aquilo ali, o filme, A Baleia, inclusive indico pra você, é uma coisa que mostra no filme que ele ficou pior ainda na questão do corpo dele por problemas problemas no caso de depressão, ter perdido alguém que ele amava. Ele, na verdade, ele queria se matar, entendeu? Será que às vezes você come porcaria porque você não gosta da sua vida? Aí já é uma questão mais profunda, né? Sabe? Porque você não acha que a vida, o prazer da vida é comer mesmo e foda-se o resto. Foda-se. O prazer é comer um pastel. E é isso. Esse é o grande objetivo da minha vida. Eu nasci pra comer. Se você acha isso, ok, mas que seja claro pra você. Entendeu? E isso vai ter algumas consequências que também vão ser. Por isso que eu digo que psicanálise, terapia, enfim, geralmente, especialmente a psicanálise, ela é muito dura com o paciente. Às vezes o paciente não quer saber. Todo mundo acha que quer saber, até começar a saber. Aí às vezes a pessoa cancela a terapia, para de fazer. Porque incomoda, entendeu? Mudar incomoda bastante. Então, enfim. Continuando, o último ponto que ficou faltando aqui, falar de interesses, de aspirações, de hobbies. Como eu falei pra você que o extrovertido geralmente ele tem mais dificuldade de saber o que ele gosta, mas às vezes isso acontece com o introvertido também, não é porque a pessoa é introvertida que ela já nasce sabendo todo o seu mundo interior, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, sabe, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não significa isso. Mas os interesses é aquela coisa que você faz
Ah, eu tenho interesse em marcenaria e meu trabalho é ser marceneiro. Não, eu tô falando daquela coisa que você tem interesse, que não envolve ganho financeiro, que o ganho é a atividade por si só. Às vezes é um futebol com os amigos, sabe? Às vezes é, sei lá, você gosta de treinar jiu-jitsu. Às vezes você gosta de passear no parque. Eu tenho uma paciente que começou terapia, ela dizia pra mim desde o início que ela gostava de passear no parque. Só depois de umas 30 sessões, mais ou menos, que ela teve a ideia de não precisar chamar ninguém para ir no parque e fazer um passeio. Andar lá sozinha. Tá? Eu sei que o Brasil tem questão de segurança e tal, especialmente se você é mulher. Mas enfim, às vezes a pessoa tem um interesse naquilo, fala que quer fazer aquilo, mas ela fica esperando o outro, culpando o outro por não fazer. Conheço casos de pessoas que dizem que gostam de sair para dançar, e acabaram relacionamentos porque a pessoa, o cônjuge, a esposa, o marido, enfim, não levava para dançar, mas aí ficou solteiro. Pergunta se a pessoa saiu para dançar, se ela sai toda semana. Não, às vezes é só uma desculpinha para você dizer que o outro não faz. Então aqui, os interesses é uma coisa que você pode fazer por você. E que você, se você está num relacionamento, você tem que ter o teu espaço ali para fazer. Uma das conversas, inclusive, relacionamento é conflito, né, pessoal? Não sei se vocês já lidaram com isso, mas todo relacionamento vai envolver conflitos. É óbvio que não vai ser conflito sempre, mas vai ter um ou outro conflito. E às vezes o introvertido, ele quer ficar sozinho. E às vezes a pessoa extrovertida, que é o parceiro ou a esposa desse introvertido, acha que porque ele quer ficar sozinho, ele não ama mais ela, ou não ama mais ele. E às vezes você ter essa conversa de introversão, extroversão, ah, é por isso que às vezes no sábado você gosta de ficar sozinho. É, eu gosto. Mas eu também não preciso ficar a semana inteira, né, mozão? Né, amor? Sabe? Se eu tiver um dia só pra fazer uma coisa pra mim, que eu não preciso fazer algo juntos, que a gente não precisa fazer nada juntos, seria bom. Isso é um relacionamento saudável, onde você conversa. Conversa exige diálogo, né? Diálogo. Relacionamento exige diálogo. E diálogo é dialogar, não é sobre tá gostoso pra você, foi bom pra você, que filme você quer ver, que sabor de pizza você quer. Vamos fazer de ladinho agora, vamos fazer amor. Isso não é o diálogo. É bom também, né? Todo mundo gosta dos prazeres. Mas é dialogar sobre treta também. Sobre treta. Treta. Que é o quê? Por que você gosta de ficar sozinho? Por que você gosta de ficar sozinho às vezes? Sabe? Às vezes a pessoa não sabe. É o que eu falei. O inconsciente governará a sua vida e você chamará de destino. De destino. Às vezes a pessoa quer ficar sozinha, quer terminar o relacionamento só porque ela não tem espaço pra fazer a porra da coisa que ela quer fazer. Às vezes é ficar sentado no sofá vendo Reels um dia na semana. Ou TikTok, ou foda-se qualquer coisa, entendeu? Então, ter o espaço pra você é uma das coisas que é interessante. Não todos os dias no relacionamento, é óbvio, porque relacionamento é a dois. Enfim, daria pra falar bastante sobre isso, perdão. Mas, enfim, você ter um espaço, você tá tendo esse espaço na sua semana? Pergunta que não quer calar, você tem agenda? Sabe? Como é que você se organiza no teu dia a dia? Vocês se surpreenderiam o quanto de ansiedade é eu não tenho agenda. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou eu não sei o que eu tenho que pagar. Quando é que você paga a conta de luz? Não sei, cara. Quando ela vem, sabe? Você não tem um mínimo de organização num bloco de notas, num papel, no celular, sei lá, onde é melhor pra você? Não tem. Você sabe o que você tem que fazer, você tem anotado algumas prioridades, algumas metinhas e tal. Não tô falando pra você encher sua casa de post-it como aquele filme do Jim Carrey. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do filme? Todo Poderoso, né? Que numa das cenas lá ele pede pra você organizar em post-it e aparece um monte de post-it na casa dele. Não sei se você lembra. Gostaram do efeito do som? Espero que sim. Enfim, às vezes eu viajo. Não tô te falando que você precisa escrever tudo no post-it, mas você escreve um mínimo, sabe? Quando você vai no mercado, você fica andando que nem barata tonta pra saber o que você precisa, ou você já tem uma lista ali de arroz, feijão, pão, ovo? Vocês se surpreenderiam quanto disso impacta na tua ansiedade. Você é uma barata tonta, você tá à deriva, entendeu? Pra onde o vento sopra, você vai. Enfim, eu tô falando de hobbies aqui, já vim falar de organização, mas isso tem relação com a ansiedade também, que é um dos títulos da aula, correto? Então, enfim. Para concluir essa aula, já temos aqui cerca de 50 minutos, correto? Um paciente chega no meu consultório, geralmente o tempo de sessão é 1 hora, é óbvio que é uma conversa, então eu não falo tanto assim, né? Graças a Deus, porque
A sessão não é para eu ficar falando 1 hora e falando pra pessoa, cagando regra, desculpa linguajar, mas essa altura do campeonato você já botou um fone de ouvido aí para preservar teu filho, tua filha, né? Espero eu. Eu não tô ali para cagar regra pra pessoa, para dizer faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É óbvio que na sessão aparece uma ou outra coisa que o próprio paciente enxerga. Nossa, isso é tão óbvio, né? Como é que eu não tenho uma lista de compra? É óbvio que eu perco 1 hora no mercado toda hora que eu vou, eu fico puto. Porque eu queria estar em casa, entendeu? Eu queria fazer em 10 minutos o que eu faço em 1 hora. É óbvio que sim, você não precisa passar em todos os corredores se você já conhece o mercado. Você vai pegar 6 coisas, você passa em todos os corredores. Eu tenho uma paciente que se irrita extremamente com isso. Se irritava extremamente com isso, com a mãe dela e tal. Porque a mãe dela ia no mercado e ficava rolando rodando os corredores, e ela é uma pessoa mais prática da lista, já sabia o que quer, entendeu? Agora ela entendeu que a mãe dela não vai no mercado pra ficar rodando os corredores com ela e deixar ela puta da vida. Ela vai no mercado pra sair de casa, entendeu? É complexo, o ser humano é um ser muito complexo. Às vezes a pessoa sai de casa, ela diz que vai no mercado, demora 1 hora e meia, 2 horas. Nossa, tinha muita fila e tal, porque a situação dela em casa é ruim, então ela prefere ir pra rua. E ela, porra, que desculpa que ela vai dar, às vezes, pro marido, sabe? Ou pra esposa, se não, eu vou no mercado. Às vezes a pessoa vai na academia e fica 4 horas, porque, sei lá, ela quer evitar estar em casa. Então, enfim, o buraco é sempre mais embaixo. Mas um dia a gente acha a raiz do problema. Aí para isso a gente precisa de análise de terapia mesmo. Enfim, falei aqui dos 4 temas, das 4 áreas que eu olho a vida de uma pessoa. Sinceramente, eu espero que tenha gerado valor para você, que tenha se despertou um insight, um pensamento, uma ideia na sua cabeça. Essa aula, nossa e tal, pega, coloca no papel e pensa sobre isso, coloca em prática. Vê se não vai fazer diferença. E se você quiser, obviamente, você pode agendar uma sessão comigo. Não sei se vai ter algum botão aqui, eu só estou gravando aula, essa parte mais técnica, assim, já vai ter um botão aqui para você falar comigo, para você fazer uma consulta comigo. Isso aí eu não sei como é que vai ser feito, sendo bem sincero. Mas a minha missão aqui era gravar falando sobre ansiedade, sobre depressão e sensação de não pertencer, sensação de vazio, ok? Espero que tenha ajudado. Meu nome é Jason, acredito que eu tenha falado no início da aula, eu sou psicanalista. Se você precisar do meu auxílio, meu atendimento, conte comigo, beleza? Um grande abraço e até mais.